Com a pandemia, o modelo de teletrabalho foi adotado por diversas empresas e instituições. A necessidade de isolar o mais rápido possível equipes e funcionários, aliada à falta de infraestrutura adequada, tornou comum aquela sensação de morar no trabalho. 2 anos depois, o que aprendemos sobre o trabalho remoto emergencial? Que novas realidades estão se impondo e devem permanecer mesmo após o fim da pandemia? E ainda, como se preparar para que isso possa acontecer de forma saudável? Todas essas respostas você vai encontrar no Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! Pesquisa do IBGE revelou que no Brasil, em 2018, o número de teletrabalhadores era de 3,8 milhões. Em 2020, já no contexto da pandemia, o levantamento apontou um aumento de 8,6 milhões de brasileiros trabalhando de forma remota. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo a professora titular do Departamento de Psicologia Social do Trabalho Remoto da Universidade de Brasília, Gardênia Abad. Oi, professora. Olá, tudo bem? Como vai, Geisa? Estou à Tudo, disposição. tudo ótimo, remotamente também aqui da Assembleia Legislativa, mas também querendo saber, né, sobre esse estudo, sobre o acompanhamento que vocês têm feito durante a pandemia. Quais foram as principais mudanças que vêm sendo apontadas e conhecidas durante esse período? Sim, nós fizemos pesquisas antes da pandemia, o que nos possibilitou traçar um panorama e uma diferenciação entre o que acontecia antes, em especial nos serviços públicos da esfera federal. Observamos, então, que antes da pandemia havia um número muito reduzido de trabalhadores em trabalho remoto nas organizações, mesmo naquelas em que o trabalho remoto já havia sido instituído há mais tempo. E o que se observava vários benefícios, né, trazidos por essa modalidade, entre as quais a flexibilidade de horários de trabalho, autonomia maior para a realização e planejamento do seu dia a dia, né, de cada um desses trabalhadores, mas vários desafios aí associados à importância do suporte da comunicação mediada por tecnologias, relatada pelos gestores, né, de equipes remotas e equipes mistas antes da pandemia. No início da pandemia, fizemos uma grande pesquisa com mais de 90 organizações diferentes, com mais de 7 mil servidores públicos da esfera aqui distrital e também de esfera federal, e também fizemos uma pesquisa ainda em março, início de abril, com aberta, essa foi menos sistemática, mas ela foi aberta para quem já tivesse ingressado no teletrabalho nas primeiras semanas de pandemia. A nossa pesquisa mostrou, primeiro, que a primeira diferença fundamental foi a natureza compulsória do trabalho remoto para a maior parte das pessoas. Então, nós tínhamos um número reduzido, em torno de, sei lá, 80% das pessoas em trabalho presencial, né? Em algumas organizações, assim, aquelas que tinham muita gente, tinham 15, 20% de pessoas em trabalho remoto. Então, o que nós tínhamos, então, eram pessoas inexperientes, percentuais altíssimos, de mais de 60%, 70%, de pessoas totalmente inexperientes na modalidade. Então, a primeira questão foi a mudança brusca da modalidade presencial para o trabalho remoto, a falta de ferramentas tecnológicas para a gestão das entregas, né? Então, no serviço público, nós tínhamos o microgerenciamento e ainda, né, uma cultura focada na avaliação do trabalho presencial, e agora o trabalho remoto mudado bruscamente para a modalidade, ele passa a exigir uma gestão baseada em entregas e não em processos de trabalho em acompanhamento individual. Outra coisa muito importante, que foi uma drástica mudança, que foi um experimento mundial, né, que aconteceu em função da pandemia, é que o distanciamento social foi entendido pelos servidores e trabalhadores como medidas de segurança sanitária, foi recebido com grande reconhecimento e agradecimento pelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, com muito receio e insegurança sobre quanto tempo duraria esse período de pandemia e quanto tempo nós levaríamos para retornar ao trabalho presencial.
Então, diante de toda essa insegurança, tivemos um período de adaptação de muito estresse nos primeiros 3 meses, estudamos profundamente aí, estresse, relatos de sobrecarga de trabalho, né, sinais muito claros de depressão em alguns casos, em especial pessoas de risco, como pessoas que têm filhos pequenos em casa, recém-nascidos, né, que perderam sua rede de apoio social, né, não tinham creches, escolas abertas, tampouco o apoio familiar de idosos que também estavam em distanciamento social e de empregados domésticos e outras redes de apoio. Então, nós tivemos uma mudança brusca também na vida pessoal de todos, né, e que abrangeu de maior ou menor grau as pessoas, mas que levou, então, as pessoas a terem que trabalhar essa interface imediatamente, né? Como organizar os afazeres domésticos e a sobrevivência nesse contexto de confinamento e trabalhar a partir de casa 100% do tempo, e mais ainda, sem encontros presenciais e sem ferramentas de gestão, né, do próprio desempenho. Então, se teve também, além desse estresse, insegurança, medo, receio, sobrecarga, né, as mulheres relatando muita dificuldade de conciliar as tarefas e cuidados dos filhos e apoio ao homeschooling, durante esse período inicial, principalmente no primeiro ano, né, se observa isso muito fortemente, e, com isso, riscos altíssimos de adoecimento, de burnout, de estresse, de depressão. O outro grupo de risco que encontramos foram os mais idosos solitários, que viviam sozinhos. Então, esse era um outro grupo de risco que foi detectado inicialmente por nós, porque além do distanciamento social, havia o isolamento social, pessoal desse indivíduo, sem redes de apoio e sem a rede dos colegas, que muitas vezes é o único meio de socialização dos indivíduos. Esse período de pandemia começou em 2020 e ainda se estende nos dias de hoje, né? A gente vê algumas instituições que já estavam prevendo o retorno ao presencial voltar atrás por conta dessa nova cepa da Ômicron. Também acaba fazendo com que as pessoas mergulhem novamente nessa instabilidade. Mas, como o período também foi muito longo, a gente começa a perceber mudanças nesse perfil de liderança, né? O próprio gestor de equipes começa a entender que ele precisa fazer um outro tipo de gestão, precisa considerar o fato de que a pessoa está em casa, tem outros afazeres. E como é que isso tem acontecido? Na sua percepção, nas pesquisas que vocês estão fazendo, já começa também a ter formas que estão sendo implementadas, testando essa nova forma de gestão, ajudando a dar suporte a esse gestor que precisa entregar as respostas, mas também de uma outra forma, né? Sim, felizmente observamos já no início da pandemia, passados 3 meses desse processo de mudança brusca, uma adaptação muito rápida dos gestores às tecnologias. Então, como são pessoas de alta escolaridade, as que já têm, inclusive, essa habilitação para usar novas tecnologias, mas que aprenderam a usar diversas ferramentas. Então, vimos uma reação muito grande de aprendizagem, inclusive dos liderados dessas equipes, um amadurecimento via sofrimento desses gestores, percebendo que precisavam flexibilizar não somente os horários, mas planejar previamente as reuniões de trabalho, para que as reuniões síncronas não tomassem o tempo desses indivíduos de cuidar da própria família, de realizar os cuidados domésticos e descansar, porque, então, houve também uma sensibilização muito forte desses gestores, e isso é dito nas falas deles já ao final dos 3, 4, 5 meses da pandemia, a necessidade de ouvir esse servidor ou esse trabalhador nas suas demandas pessoais, flexibilizar metas e negociar metas mais flexíveis com a equipe de trabalho, visando dar conta, né, das pessoas que estavam em sofrimento, ou que estavam de luta, ou que estavam com dificuldades de manter seus graus de produtividade. Então, observaram-se coisas muito interessantes, por um lado, positivas, que os gestores perceberam que não bastava ter as hard skills, as habilidades técnicas de uso das tecnologias, o que foi rapidamente aprendido por eles,
e também as organizações, em especial do judiciário, né? Nós temos coisas incríveis que eles fizeram, imediatamente criaram suporte tecnológico para todo o trabalho remoto, definiram quais eram as ferramentas de encontro síncrono, de armazenagem de dados, etc., de envio de arquivos, de controle de entregas, né? Então, a gente tem, assim, organizações em diferentes graus de maturidade, por isso que eu acho, assim, que essas que fizeram uma transição, como a área de gestão de pessoas, que apoiou o cuidado à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, né? Da interface trabalho-família, trabalho-não trabalho, que respeitou os momentos de descanso. Isso foi outra coisa que a gente observou, que os gestores no início queriam manter a produtividade para garantir que o teletrabalho pudesse ser mantido durante a pandemia como medida sanitária. Eles começaram a perceber que precisavam e começaram a buscar ferramentas para essa gestão mais macroscópica, né? Então, houve um amadurecimento também das técnicas, que, ao invés de se basear em microcontrole, passam mais a se basear numa análise mais técnica e afetiva da situação, tá? Então, não é incomum você ouvir gestores e organizações fazendo grupos de discussão entre gestores sobre quais as melhores práticas de flexibilização de horários, de planejamento de horários síncronos e assíncronos de trabalho, de reestabelecimento de metas, de flexibilização das metas, o que eu acho extremamente importante também, diante das dificuldades. E outra coisa que eu noto, assim, que nos preparou para essa fase atual, que é a preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, tá? E que antes, talvez, pelo fato das pessoas no presencial não expressarem o seu contexto pessoal, né? E com o trabalho remoto em casa, esse ambiente emergiu, não é? E com essa imersão desses fenômenos mais afetivos e pessoais, os gestores tiveram que lidar com emoções. Então, ouvimos muitos relatos, e temos estudos mostrando isso, da preocupação que eles começaram a ter sobre como manter essa saúde mental e ficar atento a sinais de depressão, sinais de adoecimento dos trabalhadores. Então, agora, nesse momento do retorno à Ômicron, em função da Ômicron, eu acho que nós vamos ter muito cuidado, né? Eu fiz uma lista de coisas que eu considero muito importantes nesse momento de retorno ao presencial ou ao modelo híbrido, e que passa não só por definir se nós vamos ficar em modelo híbrido ou modelos híbridos, porque o híbrido quer dizer só se é tempo parcial ou tempo integral, né? Que outras variáveis a gente precisa considerar, inclusive na capacitação de gestores? E é o que a gente vai conversar no próximo bloco, não saia daí. E foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre as novas características desse gestor que precisa, à distância, cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores, perceber quais são os momentos das reuniões assíncronas e síncronas e como também organizar melhor essa forma de trabalho. E nessa perspectiva de retomada, né, que a gente vê sendo mexida aí pela Ômicron, mas que em algum momento ela vai acontecer, quais são os principais pontos que precisam ser observados, levando em consideração que a maior parte das pessoas que experienciou o trabalho remoto não experienciou o que é o trabalho remoto de fato, mas algo emergencial, enfim, feito por questões sanitárias? Exatamente. Então, aqui nós temos 3 níveis de resposta, e eu gostaria de tentar sumarizar isso. A primeira coisa é que as organizações precisam planejar essa implementação ou implantação do sistema, tanto híbrido quanto o teletrabalho em tempo integral. O modelo híbrido, ele inclui, além de a gente pensar em quanto da jornada de trabalho, ou quantas vezes o indivíduo deve retornar ao trabalho presencial, né, dentro de uma jornada ou quinzenal, mensal, anual, então tem que estabelecer uma programação dizendo que, por exemplo, ele virá de 15 em 15 dias presencialmente, isso pode ser uma das modalidades híbridas. Existe um contínuo enorme, é possível ter modelos híbridos em que o trabalhador só retorna ao trabalho de 6 meses. E é importante também a gente pensar na duração dessa experiência, deixar muito claro nas políticas e normas de teletrabalho quanto tempo vai durar aquela experiência. Temos observado que é muito perigoso
colocar um servidor ou um trabalhador o tempo inteiro, a vida inteira, no trabalho remoto. É possível que, com isso, se aumente o risco de isolamento profissional e de dificuldade desse indivíduo de se desenvolver profissionalmente e ascender na carreira ou dentro daquela organização de trabalho. Ele é esquecido, né? Então, e ele também se esquecer dessa capacitação contínua necessária. Outra coisa muito mais importante do que isso são os horários. Há organizações fazendo algo muito inadequado, que é colocando o teletrabalho nos mesmos horários que o trabalho presencial, quer dizer, em que 100% do tempo todas as pessoas da equipe de trabalho têm que estar juntas, não é? Trabalhando juntas, como se fosse uma clonagem do trabalho presencial. Isso não é bom. O trabalho online, ele permite o trabalho assíncrono, portanto, ele deveria ser misto também, quanto à questão do quanto que ele é síncrono e o quanto que ele vai ser assíncrono. Então, esse é outro aspecto importante para todo mundo e para as lideranças organizacionais pensarem nisso. Outra coisa muito importante é a participação, o tipo de participação do trabalhador no teletrabalho. Observamos nas nossas pesquisas que em torno de uns 10%, às vezes menos do que isso, há pessoas que gostariam do regime semipresencial, né? Mas tem alguns que não gostariam de voltar ao trabalho remoto completo. Então, a gente tem vários perfis de interesses e é importante que se saiba, né? Quem são as pessoas que gostariam e que teriam também trabalhos teletrabalhados. Esse é o segundo ponto. Escolher trabalhos que são teletrabalhados. Nos nossos estudos, observamos que em torno de 75% das atividades de servidores públicos, das nossas pesquisas, os 7.000 por lá, dizendo que sim, são trabalhos que podem ser migrados para o teletrabalho. Eles podem ser feitos remotamente, sem prejuízo de produtividade. Mas nem todos os trabalhos são assim, alguns exigem presença ou pelo menos semipresença. Outra coisa importante é a seleção dos trabalhadores. Nem todos os trabalhadores podem fazer trabalho remoto por condições sociais, condições psicológicas ou por preparo. Pessoas muito inexperientes que não têm autonomia para realizar a tarefa sozinhos ou sem muita supervisão não são indicados inicialmente, por exemplo, os recém-ingressos numa organização que não tenham ainda experiência com a atividade daquela organização, não seriam elegíveis para o teletrabalho. Isso é um cuidado que os gestores precisam ter. Eu estou falando da gestão alta da organização. A responsabilidade pelos custos que o trabalhador vai ter com internet, etc., com os equipamentos e com o ambiente local ergonômico de trabalho para realizar suas atividades. A questão da infraestrutura que a organização vai oferecer para garantir segurança das informações, troca de informações, armazenamento de informações, etc., e os locais escolhidos para o trabalho. Esse é outro ponto muito importante que eu queria ressaltar, Geisa, porque uma coisa que nos confinou ao trabalho em casa foi a pandemia. O teletrabalho não é tipicamente feito dentro de casa do indivíduo, da casa dele, da residência dele. Ele pode ser feito em escritórios virtuais, mais próximos da sua casa, não necessariamente dentro da organização, né, para diminuir os deslocamentos, todas as coisas aí. Isso sempre foi feito desde a década de 80 do século passado, já se tem isso. E ainda tem o trabalho virtual, que envolve você ter os seus escritórios ou o seu computador, usando dispositivos móveis e trabalhando à distância, que nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Então, é importante que a gente não pense nesse teletrabalho como algo feito a partir de casa, de um local fixo. Isso também é cansativo e pode gerar estresse. Outra coisa extremamente importante, agora eu vou entrar no papel do líder. Tá? Então, agora eu estou falando da liderança organizacional. Preciso que a organização se prepare e planeje corretamente como inserir o teletrabalho e essas modalidades na sua cultura. Os líderes, eles vão precisar, porque eles são responsáveis pelo quê? Pelo engajamento, pela motivação e pelo desempenho e produtividade. Já se sabe, aí tem 100 anos de pesquisa, que o gestor, né, que o líder, ele é grande responsável pelos resultados positivos da organização e das pessoas, em termos de saúde, qualidade de vida, tudo isso, engajamento, motivação, etc. Então, esse gestor agora, o que está out? É ele ser autoritário e focado na presença, né? Ele precisa ter as hard skills, que são as habilidades tecnológicas, ele tem que saber fazer comunicação multilateral, porque esse gestor não é mais um gestor de equipe focada para dentro, ele também tem que aprender a conversar
com pessoas que estão no mesmo nível, acima e fora da organização. Então, essa multilateralidade tem que ser preparada nesse indivíduo, ele tem que ser capaz de usar os recursos tecnológicos para instruir e monitorar a sua equipe, ele tem também que utilizar ferramentas multifuncionais, né? Utilizar vários tipos de mídias para que atingir os diversos objetivos de trabalho. E as soft skills, que eu não posso deixar de falar, algumas já eram importantes, sempre foram, como a qualidade da comunicação interpessoal, em termos de mensagem, né, de forma e tal, as habilidades sociais, agora mais importantes ainda, aquelas relacionadas à empatia, assertividade, etc., são as habilidades sociais mínimas, mas que nem sempre são treinadas, né, como se as pessoas já tivessem todas essas habilidades. A questão de construir confiança nas relações com seus subordinados e liderados, de modo que eu confio em você, eu repasso a tarefa, eu sei que você vai executá-la. Então, inspirar confiança para inspirar os seus liderados. Isso é algo que aparece como um dos aspectos muito importantes. O gerenciamento do tempo, levando em conta essas interfaces trabalho doméstico e trabalho profissional, né? E esses outros contextos que antes não eram levados em conta. A justiça na liberação de tarefas, de modo que se eu tenho pessoas sobrecarregadas e pessoas sem trabalho, eu gero injustiça nesse ambiente, e isso é mais visível no trabalho remoto ou nos modelos híbridos do que no trabalho unicamente presencial, né? O teletrabalho, como ele é registrado, as pessoas, de modo transparente, podem descobrir quem está trabalhando menos do que quem. E essa injustiça, ela tem vários efeitos negativos sobre a saúde. Então, justiça, né? É importante que ele construa essas habilidades. O cuidado é a demonstração explícita de cuidado com os seus trabalhadores e liderados. É dizer que está preocupado, querer saber como as pessoas estão, as suas condições de saúde, as suas condições de trabalho dentro de casa, as condições familiares que ele tem, inclusive, né? E o suporte que ele tem para dar conta do seu trabalho. Também se preocupar em desenhar e redesenhar a tarefa, o que tem acontecido de ser mais fácil migrar o trabalho presencial diretamente para o trabalho remoto. Isso tem um perigo grande que nós já encontramos, que é o seguinte: eu simplifico e dou somente um tipo de tarefa para todos fazerem. E aí eu estou empobrecendo a variedade de tarefas e, com isso, eu posso diminuir a motivação e o engajamento das pessoas. Então, seria mais ou menos isso, reduzir ao máximo os encontros síncronos e aí aumentar ao máximo a flexibilidade, né, dessa disposição de negociar metas e horários de trabalho, é algo que é considerado agora uma habilidade da e-leadership, né, a liderança do futuro. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, então não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com a professora Gardênia Abad, da Universidade de Brasília, para falar sobre teletrabalho. Gardênia, em relação da perspectiva agora do trabalhador, né, que se viu aí misturado dentro do trabalho de casa e também abrindo uma possibilidade de repensar a sua própria função e a posição do trabalho dentro da vida dele. A gente vê muita gente que se deslocou, foi para outros lugares, possibilitado pelo uso da tecnologia. Então, o que vocês já têm percebido nas pesquisas de alterações desse olhar do trabalhador que podem impactar, inclusive, na retomada e também no próprio serviço público prestado pelas instituições? Sim, excelente pergunta, Geisa. Há várias implicações para os trabalhadores, né? E se observou no serviço público, em especial, veja, eu não estou falando aqui do trabalho precarizado, remoto, estou falando do trabalho, principalmente no setor público, que se observa o trabalhador tendo que redesenhar a própria tarefa. Então, essa é uma primeira coisa, é um espaço criativo de desenvolvimento que eles tiveram que enfrentar e que já está previsto, né? Já existem estratégias de redesenho do trabalho em que eu vou buscar maneiras de planejar meu próprio esquema de trabalho, os horários que eu vou realizar as tarefas, quais são as mais complexas, as menos complexas, e como eu vou, então, a partir disso, estabelecer a organização da minha agenda para atingir as metas de trabalho.
Então, houve, nesse sentido, uma reflexão sobre a natureza, grau de complexidade da tarefa, né? A própria natureza das ferramentas tecnológicas que eu vinha utilizando, eu preciso repensar. Então, se eu estava utilizando planilhas de Excel, provavelmente eu vou utilizar coisas bem mais sofisticadas agora. Se eu antes estava fazendo exposições orais com palestras presenciais, talvez eu faça alguma coisa mista, utilizando diferentes recursos. Então, eu acho que a palavra chave aí, inclusive é da língua inglesa, né? A expressão chave é job crafting, quer dizer, é um momento de redesenho dos próprios trabalhos. Quando se tem essa autonomia, e aí é importante que a organização também tenha estratégias para permitir aos indivíduos que sinalizem qual é esse redesenho, não ser somente uma coisa de cima para baixo, vamos redesenhar as tarefas de vocês, né? Então, aí o que é aconselhável? Que esse trabalhador se dê conta das interfaces trabalho-família, e com também a modelagem de esquemas de horários e de metas que são atingíveis. Então, eu acho que isso é muito importante, a gestão do tempo. E outra coisa muito importante que eu preciso dizer ao trabalhador, que ele não sabia, que aprendeu agora, é o gerenciamento do tempo de recuperação e de lazer. Que o trabalho remoto em casa, durante a pandemia, trouxe um fenômeno muito ruim, adverso, prejudicial, que era o trabalho a qualquer hora, em qualquer momento, sem limites de horários para descanso. Então, a gente tinha o quê? Muitas reuniões síncronas de alinhamento entre as pessoas no serviço público e depois muito trabalho assíncrono fora da jornada de trabalho. Quer dizer, que um indivíduo, ser humano, possa suportar. Então, se observou jornadas de trabalho em momentos impróprios, como à noite, de madrugada, e em feriados e finais de semana, principalmente naqueles grupos de risco a que já me referi, casais e pessoas com filhos pequenos, crianças ou pessoas idosas, pessoas que exigem cuidado na própria casa. Então, tudo isso precisa ser considerado. Esse indivíduo precisa repensar as interfaces trabalho-família, refletir a respeito da importância da qualidade de vida, do bem-estar e de uma flexibilização, né, do modo como ele vem lidando com os horários rígidos antigamente, né, de trabalho, ferramentas rígidas de trabalho e uma delimitação muito clara trabalho e vida pessoal. Hoje já ninguém mais se esconde, né? Então, essa questão aí é importante também, dele saber como, até onde ele consegue lidar com essa interface sem conflitar com outras pessoas da própria família e do seu suporte social. Acho que outra reflexão é se perguntar o quanto que eu posso me desenvolver profissionalmente daqui para frente no e-trabalho. Quais são as coisas que eu posso acrescentar de desenvolvimento profissional, de busca de cursos, de capacitação e de suporte social dos colegas, né? Nessa nova presencialidade virtualizada, como que nós vamos fazer para resgatar e manter os laços afetivos que nós já tínhamos e que agora precisamos manter, e como criar novos laços afetivos que são fundamentais para a produtividade e saúde mental. O Rinfoco chegou ao fim. Obrigada, professora Gardênia. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Só para lembrar, esse conteúdo também está em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.